E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estou aqui pegando um solzinho aqui na parte da tarde e gostaria de falar hoje aqui sobre a ausência de felicidade, né? A importância que todas as tradições orientais, que todos os grandes filósofos sempre deram, né? A ausência de felicidade, né? Felicidade que eu digo, a felicidade do mundo, né? Essa felicidade do convívio social, da hipervalorização dos bens materiais, das alegrias do sexo, da socialização, essa coisa de se sentir feliz de estar com os amigos, de estar com a família, né? De estar participando de algum grupo ou de ter uma realização profissional, de todas essas alegrias, né? E eu intuitivamente, né, na minha vida sempre tive essa visão de que a alegria traz doença, felicidade traz doença, né? Felicidade traz depressão, no final das contas, felicidade traz sofrimento. E por incrível que pareça, né? Isso parece um pouco contraditório, né? Dizer que felicidade traz depressão, traz sofrimento, mas nós vemos que é uma realidade por conta da maioria dos seres humanos, né? Que se dizem felizes e que você observa muitos transtornos, muita infelicidade, né? Ali na vida mesmo pessoal do indivíduo, muita frustração, porque as pessoas estão sempre confiando nas pessoas e isso quase sempre leva à frustração, à traição, à desilusão, né? Como eu costumo dizer, só se desilude quem se ilude. Então, o indivíduo comum, no fundo, ele tem muitos problemas emocionais, apesar de se dizer feliz. E mesmo os que são felizes por essa felicidade temporária do mundo, acabam em algum momento sofrendo muito pela perda, né? Seja a perda de bens, seja a perda de pessoas. Então isso obviamente não são valores aos quais nós devamos nos prender. E o que eu queria comentar com vocês aqui, né, é que eu já falei antes que eu fui chamado de inimigo da felicidade, porque eu, como eu falei intuitivamente, desde muito novo, eu já via que tinha algo de muito errado, né? Esse conceito de felicidade mundana, esse conceito de felicidade sempre depender de pessoas e de coisas. E aí, né, eu observei isso. E agora vem a comprovação através da própria ciência. Na neurologia, tem um neuropeptídeo chamado dopamina, que é extremamente importante nas nossas vidas, mas que em excesso causa problemas sérios, como tudo na vida, né? Então, estive vendo alguns vídeos aí de neurologistas, de especialistas em dopamina, e basicamente eles dizem o quê? Que você tem que ter uma certa dose de sofrimento na vida, e que você tem que fazer um jejum de dopamina, e que você tem que sentir menos prazer na vida, porque a vida, em essência, não foi feita para você sentir prazer, foi feita para você lutar pela sobrevivência. Então, a dopamina, como eu falei, é um neuropeptídeo, né? É um neurotransmissor que, assim como outros, ele provoca reações no cérebro que desencadeiam respostas no organismo. Então, a dopamina ela tem a ver com não tanto com prazer, mas sim com estímulo, com motivação. Toda vez que você tem motivação para fazer algo, você vai ter uma descarga de dopamina. E as motivações mais elementares de qualquer animal são conseguir água, né? Conseguir alimento e se reproduzir e se defender. Buscar abrigo, né? Mas os básicos são água, comida e sexo, para garantir a espécie, né? Então é aí que entra a dopamina. Quando algo é importante, quando algo é relevante para para uma pessoa, para um animal, a dopamina entra em ação no cérebro para gerar motivação, para gerar condições, inclusive motoras, né, físicas, de
buscar essa necessidade. Inclusive, a carência de dopamina já foi identificada que ela está associada ao mal de Parkinson, ou seja, que a pessoa perde a mobilidade, né? As mãos tremem, perdem a capacidade de se locomover bem, né? Se movimentar bem. Então a dopamina tem esse aspecto físico, né? De motivação física, de dar elementos motores para você conseguir o que você quer, correr, buscar, né? Ir atrás. E também tem um aspecto psicológico de motivação. Então, geralmente, né, as experiências que foram feitas com a dopamina mostraram, né, examinando cérebros de humanos e até de roedores, foi observado que a dopamina ela tem altas doses quando você tem uma ansiedade, está motivado para fazer alguma coisa. E quando você conquista seu objetivo, a dose de dopamina cai no cérebro. Então não está tão associado com prazer, mas está mais associado com a busca pelo prazer, ou seja, com a motivação. Tudo que você acha importante tem a ver também com o sistema de recompensa. Tudo que você acha importante, a dopamina vai ser, né, ativada no seu cérebro, e essa dopamina vai fazer com que você se motive para atingir aquilo que você acha importante. É um prazer, né? Seja comida, seja o que for. Agora, hoje em dia, né, a gente não precisa mais fazer esforço nem ter motivação para beber água, porque a água está fácil ali nas nossas residências, né? Então, a dopamina cai muito, no sentido de você não precisar mais se esforçar para ter água. Mesma coisa é comida, né? Geralmente, a comida está ali à sua mão, está na geladeira, ou você simplesmente pede, e aí, né, se torna uma rotina onde você não precisa ter ansiedade pela comida. E aí você perde também essa dopamina. E o sexo também acaba sendo muito fácil de você conseguir. Na natureza não é tão fácil, né? Você tem que lutar por isso. Você tem que ter uma boa dose de dopamina. Como geralmente as pessoas têm sexo fácil, né? Seja pelo casamento, pelo namoro, seja pela prostituição. É uma coisa que é fácil, que não depende de esforço, né? Então você também acaba tendo uma diminuição de dopamina nesses elementos que seriam, né, essenciais que você secretasse a dopamina. O que ocorre? Você acaba tendo que conseguir essa dopamina por outros meios. Além dessa dopamina diária, são pequenas doses, né, muito pequenas, chamadas doses basais, que você tem pequenas ansiedades durante o dia e você tem uma pequena dose de dopamina, você vai ter uma necessidade, pelo tédio mesmo, né, de não precisar se esforçar tanto, você vai ter que conseguir dopamina de outras formas. E aí você vai para onde, né? Você vai, como eu falei, como você já tem um sexo fácil, né, muitas das vezes você vai buscar um sexo diferente na pornografia. E a pornografia vai te trazer talvez um vício, né? Porque por causa do excesso de dopamina, toda vez que você pensa em fazer algo que vai te dar uma recompensa, né? Porque isso trabalha no sistema de recompensa do cérebro, você tem ali uma descarga de dopamina. Os jogos, os games também, né? Toda vez que você tá ali jogando, que você quer passar de fase, ou que você quer zerar o jogo, cada vez que você tem essa motivação do game, você vai ter descargas de dopamina. De descargas rápidas, porque você consegue isso relativamente rápido, né? Como na pornografia, como nos games, como eu falei, e também comidas mais extravagantes. Você vai ser motivado, por exemplo, a comprar uma pizza, né? Você vai ter que ligar, você vai ter que dar seu endereço, você vai ter que ir lá receber a pizza, né? Você vai ter que gastar dinheiro com isso. Tudo isso envolve dopamina, envolve motivação. E aí você acaba, né, usando vários subterfúgios para conseguir mais dopamina. Quando você tem um excesso de dopamina, redes sociais, celular, né? Toda vez que você ouve, sei lá, uma notificação, você sabe que alguém te respondeu, ou você vai lá verificar aquele vídeo que você botou, você está tendo retorno, você está tendo comentários, tudo isso gera dopamina. Então, rede social, convívio social, contato social que você busca incessantemente nas festas, no churrasco, você sai de casa, você se anima, você se veste, você pega, sei lá, o seu carro, tem lance de estacionamento, você vai de trem, de metrô, de ônibus, tudo isso exige uma grande dose de motivação para você estar nos lugares com as pessoas, para você ser reconhecido, para você ser aceito, né? Para você ter aquele papo divertido, tudo isso te prende uma grande dose de dopamina. E aí o que acontece? Nosso organismo funciona da seguinte forma:
quando você tem um excesso de alguma substância, né, de algum neurotransmissor ou de algum hormônio, começa a existir uma resistência. E aí o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Que pessoas que têm o tempo todo descargas de dopamina, ao longo do tempo, os neurônios se tornam insensíveis à dopamina. Então o indivíduo ele acaba entrando numa insensibilidade ao prazer. Ele busca mais o prazer, mas não consegue mais tanto prazer com os prazeres que ele conseguia antes, por causa do excesso da dopamina. E aí, né, essa sensibilização pode levar a uma depressão e pode levar até mesmo ao vício em alguma droga, porque a falta de dopamina vai gerar uma necessidade de dopamina. E, por exemplo, a cocaína, ela causa uma explosão de dopamina no organismo. Mas também, quanto mais você usa, você acaba se viciando. Por quê? Porque quanto mais dopamina, mais os neurônios ficam insensíveis à própria dopamina. E aí você precisa de cada vez mais drogas. É por isso que você vê né, pessoas realizadas, pessoas muito felizes, pessoas muito, né, artistas, pessoas que têm muito reconhecimento, geralmente estão com vício em drogas ou estão com altos níveis de depressão por causa do excesso da dopamina. Então, excesso de busca pela felicidade, busca sempre por reconhecimento, busca por associação com pessoas o tempo todo, você não tem um tempo para você, não, você precisa fazer um jejum de dopamina. O que é jejum de dopamina? Inclusive, né, tem psiquiatras, neurologistas que indicam isso, que você sofra um pouco, que você aprenda a lidar com o tédio, se entedie um pouco. Sabe, isso tem a ver também com meditar, sabe? Deixar um pouco a ansiedade de lado, dar um descanso de dopamina no seu cérebro. Aí, frustração é uma coisa extremamente importante, né? Às vezes não acontece porque a pessoa está sempre vencendo, sempre ganhando, os atletas, né? É muito comum a gente ver um atleta, né, de alta performance, depois de alguns anos, ou tá com câncer, ou tá com depressão, né? Quase sempre essas pessoas morrem de câncer. Por quê? Por causa dos altos níveis de cortisoide que gera o cortisoide é o hormônio do estresse, né? A adrenalina gerada pela ansiedade, pelo estresse, que também se relaciona com a dopamina, e a pessoa fica ansiosa, sempre por reconhecimento, sempre por vitória. Então isso vai gerando uma própria insensibilidade à dopamina. E os prazeres vão se minimizando, né? Então, é interessante isso, né? Como eu falei, já me chamaram de inimigo da felicidade. Eu, por intuição, sempre desconfiei de pessoas felizes. Sempre desconfiei dessa busca mundana por felicidade. E acabei descobrindo, através da própria ciência, que um pouquinho de sofrimento, um pouquinho de tédio, um pouquinho de frustração é bom na vida, né? Você dá um descanso, como eu falei, para a dopamina, para a ansiedade de conquistar, de conseguir, de vencer, né? E, inclusive, uma boa noite de sono também é responsável por uma boa captação de dopamina. Quando você dorme, também você gera dopamina, porque você entra, né? Você faz uma espécie de limpeza no seu cérebro durante a noite, quando você atinge o sono profundo, e aí também você favorece, né, dormindo bem, você favorece uma produção saudável de dopamina, equilibrada de dopamina. Então eu queria falar um pouquinho aqui sobre isso hoje, porque às vezes a gente fala as coisas e as pessoas querem uma comprovação, né? Tá aí, né? Um pouquinho de sofrimento, né? Inclusive quando você tem pouco prazer, né, na vida, os prazeres que você tem são mais intensos. E agora, quando você tem muito prazer na vida, busca prazer o tempo inteiro, com certeza isso cai numa rotina, você começa a ficar insensível ao prazer, começa a ter menos valor, né, o prazer para você. Então, uma certa restrição ao prazer, à alegria, à felicidade, dá um descanso dopaminérgico, digamos assim, para o seu organismo, e aí você fica muito melhor. Então, vou ficar por aqui, um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento.